Esse é o começo de uma conversa que tem tanto assunto que não precisa ter fim. Mas por hoje vai ser ponto ou vírgula. Eu sou Uchi. Eu sou Mila. Sejam bem-vindos ao Ponto e Vírgula. Essa semana a gente quer refletir um pouquinho aqui com vocês sobre o que a gente chamou aqui, né, internamente de felicidade compulsória, que é uma obrigatoriedade, assim, velada, que a sociedade coloca, impõe em todos nós, de que dentro de tantos sentimentos que os seres humanos são capazes de sentir, apenas a felicidade é reconhecida, né, como uma coisa boa, positiva, que deva ser cultivada, que deva ser compartilhada, né? A gente é quase que treinado só para vivenciar a felicidade. E eu me peguei pensando nisso, assim, que acho que isso é fruto de uma sociedade muito imediatista, assim. Ela quer chegar no ponto, né? E o ponto, o objetivo é ser feliz. É o não desfrute de um caminho, né? Mas é a chegada num objetivo, assim, eu tenho que ser feliz. E isso gera tantos outros sentimentos de ansiedade, de ausência, de imersão em outras coisas que possam estar passando e até ensinando pra gente. Então, é sobre um pouco disso que a gente quer falar aqui hoje. E se você percebeu, Uchi, assim, a gente, até na forma de se cumprimentar com os outros, a gente fala assim, oi, tudo bem? E a gente às vezes nem espera, não, tudo bem sim, principalmente em chat de trabalho, se você observar. A pessoa já começa assim, oi, tudo bem? Você poderia? Ninguém tá querendo saber se tá tudo bem ou se não tá tudo bem. E se você diz, não tô tão bem hoje, você já sente que tem um travar do outro lado, sabe? Da outra pessoa. As pessoas não estão preparadas para ouvir que não está tudo bem, porque a resposta padrão é, não, tudo bem, e você? Né? Eu acho muito interessante isso. Eu acho que essa minha mudança para São Paulo, né? Eu vivi muitos sentimentos diferentes, sabe? Ansiedade, felicidade, conquistas, derrotas, tristeza, decepção e milhares de coisas boas e milhares de coisas ruins. E eu tive meio que um insight, assim, um clique logo no começo do ano, né? E eu escrevi um textozinho. Porque às vezes, assim, quando a gente coloca em palavras, eu acho que a gente consegue absorver melhor, né? Eu vou ler só um pedacinho. Eu coloquei assim, esse ano eu estreitei a minha relação com o meu coração. Diria que foi intenso, bem intenso. Tive um clique de tudo isso que eu senti durante esse ano. Na verdade, tudo isso foi um diálogo com o meu coração. Agradeci a ele pela capacidade do sentir, as coisas boas e as ruins. Também de pedir desculpa pelas vezes que eu falei que eu não queria sentir mais isso. Como é que eu pedi isso? Fiquei me perguntando. É tão ilógico. Imaginei o meu coração respondendo. Não me peça para não ter função. Não sentir é parar. E quando você não sentir mais, não existirá vida. Que lindo, Mila! Foi assim, foi muito forte pra mim, porque eu fico assim, por que eu fico toda hora rejeitando as sensações ruins, né? Se aquilo ali vai construir, é aquilo que constrói a história, né? E se você pensar, a gente não tem esse estudo, a gente não tem esse aprendizado, a gente fica muito, tudo, as novelas, as músicas, tudo é pra gente ficar nesse estado de monotonia, de até de uma positividade tóxica. Da espera de um final feliz. Mas o final, pelo amor de Deus, e a vida toda? E o começo, o meio, né? Tem que esperar o final feliz. E assim, e que fique muito claro que assim, a gente compartilha de que essa conversa, essa reflexão aqui não é uma apologia à tristeza. Nenhuma das duas aqui, nenhuma de nós tem essa vocação, no sentido de
cultivar um sentimento de tristeza. O que a gente se permite é sentir a tristeza. Como um processo e uma oportunidade de refletir, de se conhecer melhor, de aprender com as coisas. Ninguém aqui está querendo dizer para ficar em cima de uma cama sem lutar pelo que você deseja, sem ir atrás dos seus sonhos. Não, não é isso. Mas quando você foge de um sentimento, seja ele qual for, aqui a gente está falando dicotomia, alegria, tristeza, mas existem tantos outros assim. Mas quando você foge de sentir aquilo, me parece que isso vira um fantasma muito maior. Assim, há muitos anos atrás eu passei talvez um dos períodos assim mais delicados da minha vida, que foi o fim de um casamento. E, obviamente, tinha muita tristeza envolvida, né? E eu escutei muitas pessoas repetindo a mesma coisa. Que nada, Oxi, vai pra rua, você tem que ser feliz, você é linda, você é jovem. Eu falei, gente, eu tô triste. Deixa eu sentir esse negócio. Deixa eu ver onde é que isso vai dar. E o que eu vou falar aqui pra vocês agora, eu guardei em segredo muito tempo. Aliás, eu compartilhei com pouquíssimas pessoas. Hoje eu digo pra vocês que se eu soubesse aonde a tristeza iria me levar, eu já queria ter vivido esse caminho muito antes. Porque foi um processo de redescoberta absurdo. Eu não conseguiria experimentar e alcançar essas coisas se eu não tivesse me permitido. E me parece ser corajoso você enfrentar uma tristeza também. Engraçado que a gente brinca que quando a gente senta pra gravar, parece que acontece alguma coisa, porque eu não te contei que exatamente o que eu ia falar tinha a ver exatamente isso. Falei assim, que eu acho que quando eu vim aqui pra São Paulo, senti, tipo, a distância das pessoas, que eu peguei o meu primeiro cachorrinho e ele tem problema do coração, e, tipo, aquilo ali foi um golpe pra mim, sabe? Apesar dele estar bem, ser bem normal, mas ele tem um problema e tem que ter um cuidado. E assim, eu senti muita tristeza nessa época, muita tristeza. E eu me permiti sentir isso tudo e realmente é isso. Eu falei assim, eu fiz as pazes com esse tipo de sentimento. É muito lindo isso. E logo depois, na época, veio aquele filme Divertidamente. Maravilhoso. Sabe? Então, assim, eu vi aquela tristezinha. Durante um tempo, eu queria comprar a bonequinha da tristeza e não a bonequinha da... Porque eu ficava com muita pena dela, porque ninguém queria ficar perto. Realmente, ninguém gosta de ficar perto daquela pessoa que fica, ó vida, ó céus. Eu também não gosto, não tenho paciência. Não. Pra mim, assim, mas se permitir sentir, né? E ver que esse colorido das emoções. Porque, pense aí, qual é o único bicho que ri o tempo inteiro na natureza? É a hiena. Você quer... Eu não confio na hiena, desculpa. Eu não confio na hiena. Então, a gente não é só feito de risos, né? E esses momentos de tristeza fazem a gente se conhecer muito. A gente internaliza, a gente fica mais... se conhece mais, né? Conhece a gente e aos outros, que é muito importante isso, né? Não é só pra gente, é pro todo, é pro coletivo. O que a gente tá... como é que a gente tá vivendo, né? Tem uma tônica, né, no momento que a gente está passando atualmente, de uma tristeza coletiva, né? Tem um coletivo vivendo a mesma coisa. Seja pela perda próxima, ou mais distante, ou por ver todo o sofrimento que está aí fora. Ok sentir isso, assim. Eu converso muito sobre isso com um primo meu, Thiago, e ele fala, minha prima, se permita sentir isso. De onde vem essa necessidade de ser forte o tempo inteiro? Quem foi que disse que tem que ser forte o tempo inteiro? Não tem que. Na verdade, não tem que nada, né? Muito pelo contrário, assim. E essa cobrança de você ter que ser feliz, forte, disponível, alegre, ativo o tempo inteiro, isso gera uma ansiedade num grau absurdo. Porque você está indo contra a natureza daquele seu momento. Então, assim, Mila, eu acho que é muito deixar, mais uma vez, assim, o fluir da vida, sabe? Assim, é perceber e deixar a natureza, a sabedoria que nos ensina o tempo inteiro. Tudo passa,
né? Vai passar Verdade. também. A tristeza também vai passar. Então, não tem que fugir, não tem que correr, não tem que ir nada de felicidade compulsória. Nada é obrigado. Permita-se. Né? Mais uma vez, essa palavrinha volta aqui pra gente, assim. Permita-se. E eu gosto muito de um livro que é um livro de criança. Eu gosto de livro de crianças porque eu acho que não tem nada mais adulto do que alguns livros de criança. O nome desse livro é Emocionário. Ele é da Sextante. E ele é um livro que ele explica as emoções para as crianças. Até porque o nome da autora é Cristina Núñez Pereira. Depois eu coloco lá no Instagram. E ele fala bem legal, assim, ele explica lá a tristeza. A tristeza é a diminuição geral da nossa energia e do nosso estado de ânimo. Quando estamos tristes, perdemos a noção, perdemos o apetite, a força, o desejo, a motivação e a vontade de viver. A tristeza é como um véu que envolve a nossa vida e a torna cinzenta. E eu acho interessante, aí eles explicam, as pessoas não ficam tristes pelos mesmos motivos, porém é comum sentir tristeza quando nos decepcionamos ou perdemos algo que era importante para nós. Imagine que você precise se mudar para outra cidade. É provável que a perspectiva de novidade até desperte sua curiosidade, mas você sentirá tristeza pelos amigos que vai deixar para trás. Então faz parte, né? Até uma expectativa de novidade, uma mudança, uma coisa boa, alguma coisa a gente deixa para lá, então tem esse complemento. E aí eu fui e eu cheguei à conclusão seguinte, que talvez o que a gente esteja sentindo mais nesse momento não seja nem a tristeza. Aqui também tem a definição de melancolia. E eu achei interessante. Melancolia é uma forma acentuada de saudade ou nostalgia. Quando estamos melancólicos, sentimos que o mundo em que desejamos viver é um lugar muito distante e difícil de alcançar. Eu acho que isso é muito, assim, se me perguntar agora, eu sou mais melancólica. Do que triste, né? Assim, claro que a melancolia, ela flerta ali com a tristeza, mas se a gente fosse dar um nome para essa emoção, né? E só aqui a gente tem 62 emoções, né? É lindo, o livro é lindo, ele é todo ilustrado, né? Por ser um livro infantil, então de uma forma muito lúdica, fala e brinca com os sentimentos, mas para trazer a criança para essa realidade, assim, sobretudo no ambiente infantil, que acha que tem que estar sempre sorrindo, a criança, brincando, né, vivendo no mundo cor-de-rosa. E para ela ter um vocabulário, né, para ela saber se expressar e saber o que ela está sentindo. Então, assim, genial. Que bom que as crianças já estão nesse ponto, né, de ter um material desse que é tão rico. E para mim, assim, é uma descoberta cada vez que eu vou olhando ali, que eu vou observando. Sempre com essa visão de aprendizado, né? E a gente se pegou ouvindo aqui uma música bem por acaso e acabou que a gente é isso, assim, se tivesse uma trilha aqui agora, a letra daquela música Encontros e Despedidas, que a Maria Rita canta lindamente, fala disso, assim, que na verdade só são dois lados da mesma viagem. O trem chega e é o mesmo trem que parte, né? Então, o que para você é um encontro, para o outro foi uma despedida. Então, tudo certo. É o correr da vida, é o fluxo natural das coisas acontecerem. É isso. É isso. E hoje vai ser ponto? Ou vai ser vírgula? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.